Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa de fim de tarde? Quantas vezes você já discutiu com uma pessoa tentando mudar a opinião dela? Quantas vezes você discutiu na internet? Foram várias, não foram? E agora eu te pergunto, quantas pessoas você conseguiu fazer mudar de ideia? Eu acredito que, sinceramente, nenhuma. Mas você talvez tenha usado fatos, talvez você tenha usado evidências, talvez você tenha até usado provas nos seus argumentos. Mas foi inútil, não foi? Por que será? E é isso que vamos tentar entender hoje na nossa conversa aqui na minha casa. Por que as pessoas continuam acreditando em ideias equivocadas e falsas, mesmo diante de várias provas? E aí, bora para a nossa conversa de hoje? Então, se você pensa que a mente humana é feita para ser lógica, que para isso ela se alimenta de fatos, então você está completamente errado. A mente humana não foi feita para isso, pelo contrário, essa é uma habilidade muito recente na humanidade e, como sendo algo recente, ainda é algo que não está bem moldado em nós. Então, se a nossa mente não foi feita para ser lógica, então para que a mente humana foi feita? O que você acha? Pensa um pouquinho. Então, na verdade, a mente humana ela foi feita para sobreviver. Os instintos mais primitivos da sua mente visam a sobrevivência, não a razão. Porém, isso continua vivo até os dias de hoje. Com base nisso, o objetivo das pessoas muitas vezes é mais pertencer a um grupo, pois essa sensação de pertencimento é algo muito primitivo na gente e que está relacionado à sobrevivência. Não é por acaso que pode notar que na política usam com muita frequência a ideia de nós contra eles, sustentando assim uma ideia tribal e que, infelizmente, faz naturalmente dos seres humanos uma espécie de rebanho que se acha racional. E pode parecer estranho, mas isso foi fundamental ao longo da história do Homo sapiens. Afinal, imagina você sozinho, abandonado em uma savana africana, sem o seu grupo. Como que você ia caçar sozinho? Como sozinho você ia fazer para sobreviver a predadores violentos e famintos? E se você quebrasse uma perna e não tivesse ninguém para cuidar de você? Pois é. Acontece que até hoje isso daí ainda está vivo dentro da gente, só que de formas mais modernas e socialmente aceitável, digamos assim. Por um lado, isso daí é bom, pois faz você colaborar no trabalho, faz você buscar aceitação social fazendo coisas certas a serem feitas, você segura os seus instintos para não perder a colaboração dos outros, mas infelizmente esse mesmo lado pode ser, digamos, canalizado para ideias destrutivas, quando, por exemplo, alguém passa a gostar de algo apenas porque alguém admira aquilo. Ou quando quase todo mundo defende uma ideia falsa, uma crença falsa da época em que tais pessoas vivem, e mesmo assim a pessoa acredita naquilo porque ela quer ser bem aceita. Mas diante disso você pergunta, mas tá, Salve, já que as pessoas não se baseiam puramente na razão, então o que pode mudar a opinião dessas pessoas? E aí agora que eu te respondo, amizades e vínculos emocionais, não fatos. Afinal, convencer alguém a mudar de ideia é convencer a pessoa, entre aspas, a mudar de tribo. E mesmo assim é um processo muito difícil, pois a pessoa se sente, em muitos casos, sem identidade, como se tivesse rompido com a família, com a comunidade, tendo uma sensação de abandono. Lembra do mito da caverna de Platão, em que ele nos mostra no livro A República, em que viviam alguns homens na caverna, desde a infância, nunca viram o mundo do lado de fora, porém um deles consegue se libertar das correntes e tenta sair da caverna. Porém, ao sair da caverna, algo assustador acontece a ele. Ele nunca tinha visto a luz do sol, logo tal luz agride os olhos dele e ele não consegue enxergar. Ele sofre, ele fica com medo, ele pensa em voltar para a caverna, que é a segurança dele. Mas então, gradualmente, os olhos dele vão se adaptando à luz e começa a enxergar o mundo verdadeiro do lado de fora. Então ele percebe que as sombras que ele via de dentro da caverna, na verdade, era uma cópia imperfeita do mundo do lado de fora. Nessa alegoria da caverna, a caverna representa a opinião do grupo, a opinião da bolha, o meio em que a pessoa vive, e a luz, tirando a visão, representa uma nova ideia, representa a verdade, o rompimento com a ideia anterior, sendo um processo doloroso, já que todo mundo tem um medo natural da exclusão. E então essa é a melhor forma de fazer alguém mudar de ideia, saber que muitas vezes tem um processo gradual em que você pode priorizar mais pensar em fazer a pessoa mudar de grupo, sendo uma ponte entre o grupo antigo e o grupo novo, do que simplesmente usar a razão pura. E é dessa forma, inclusive, que grupos terroristas, igrejas extremistas e as propagandas fazem para conseguir novas pessoas, como se dissessem: ei, olha nós somos uma comunidade, juntos podemos ajudar a solucionar os seus problemas esse que o establishment, que o seu grupo atual, que a sociedade atual não te ajuda.
Poucas pessoas que eu conheço conseguem de fato ser racionais. Tem hora que até eu acho que eu não sou. Aliás, entre aspas, pro meu ego, o fanático, o burro, é sempre o outro. Eu que sou bonitão, eu que sou pica das galáxias, esclarecido, o cara que tá na frente do seu tempo. Mas o problema é que 99% das pessoas também pensam dessa mesma forma. Mas agora então fica a pergunta, como lidar com esse fenômeno de ilusão da verdade e de pertencimento de grupo? Vou te dar algumas dicas para passar por isso e ajudar os outros que também passam. Beleza? Mas antes eu quero te pedir um favor, quero te pedir uma ajuda. Você tá gostando dessa nossa conversa? Ela tá te agregando valor? Ela tá te ajudando? Se sim, caso você possa ou queira ajudar o projeto, eu quero te pedir R$14,90 por mês. Eu vou ficar muito grato e em troca eu te ajudo a ficar mais produtivo através de vários cursos de produtividade que eu ministro. São cursos com foco na formação de hábitos, com teoria e prática, com acompanhamento do seu progresso. E se você quiser saber mais, é só você clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário, pois é agora que esse projeto aqui no YouTube está começando e é agora que eu estou levando ele mesmo a sério e agora de fato ele precisa de ajuda financeira. Beleza? Vamos voltar aqui então para a nossa conversa de hoje. Mas agora fica a pergunta, como lidar com esse fenômeno de ilusão da verdade e pertencimento de grupo? Vou te dar algumas dicas para que você possa passar por isso e ajudar os outros que também passam. Em primeiro lugar, foque em quem está em cima do muro, não na pessoa convicta. Eu em minhas discussões, por exemplo, eu não me foco na pessoa, eu me foco nos outros que vão ler. Afinal, a pessoa que está do meu lado extremo, ela não vai mudar de ideia. Não vai mudar nunca, mas ela pode me oferecer a oportunidade de mostrar que ela está equivocada e as pessoas em cima do muro tirarem suas próprias conclusões. E sem falar que pessoas com a opinião formada, quando veem que elas estão erradas, a tendência delas é a dobrar as apostas delas nas ideias para provar a elas mesmas que elas estão certas e não reconhecer como tal, tentando meio que entortar o gol para ver se a bola entra e assim não ter autoestima afetada. Então por isso muitas vezes elas veem ideias contrárias como ataques pessoais por fazer elas se sentirem desconforto. Em segundo lugar, busque ter amizades com pessoas de ideias extremamente opostas à sua e fazer um exercício de manter atividades com essas pessoas de forma harmônica, mesmo sendo de ideias extremamente opostas. Esse é um exercício perfeito de controle mental, de imparcialidade, de empatia e respeito. Às vezes você pode até mesmo pedir favores a essas pessoas, pode dar conselhos, pode ajudar e assim você pode acabar conseguindo quebrar as diferenças. Eu acho que isso seria ótimo se todo mundo fizesse isso, pois além de criar vínculo, ainda pode quebrar a hostilidade, o tribalismo enraizado na gente, conseguindo navegar entre os dois mundos, sendo uma pessoa que possui ideias e não que é possuído por elas. Como sabiamente diz o maior psiquiatra do século passado, o pai da psicologia analítica, o Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E muitas vezes é até aconselhável você, propositalmente, deixar o outro expor a ideia dele sem você tentar refutar, sem tentar ganhar a discussão. E se você conseguir fazer isso, naturalmente será excelente, pois é uma baita de uma expansão da vida interior, que além de te ajudar a romper esse condicionamento natural que nós temos de pertencer a uma bolha, a uma tribo ou qualquer coisa do tipo, ainda te ajuda a ser uma pessoa mais consciente. Em terceiro lugar, seja primeiro gentil, depois esteja certo. Já aviso de antemão que isso daí não é ser falso, pelo contrário, é reconhecer que o outro é um ser humano, e eu confesso que é difícil também para mim muitas vezes reconhecer isso. Principalmente na internet, muitas vezes já tive de algumas recaídas, pois a internet nós sabemos que reforça muitos lados sombrios nossos. O motivo para você ser gentil é que quando você quer ser o lacrador, você está apenas falando para a própria militância que você está simplesmente pregando para convertido que vai estar te aplaudindo. E quando você é gentil na internet, o risco de te aparecer um lacrador da oposição reduz drasticamente. Mas o principal nem é isso. O principal é que ao ser arrogante, você vai estar reforçando a posição da outra pessoa. Afinal, a bolha dela já fala que você é o opositor, já fala que você é agressivo, já fala que você é a pior pessoa do mundo, já fala que você é arrogante, e quando você é arrogante e lacrador, você mostra que a bolha dela está certa, e inclusive favorece a radicalização dela. Um exemplo bem claro disso foi um rapaz que uma vez eu conheci. Ele, quando ele era adolescente, ele perguntou para a mãe dele sobre um costume da religião da família, e a mãe dele respondeu, sabe como? Dando um tapa na cara dele, dizendo que aquilo não devia ser questionado. E o que você acha que aconteceu com ele? Você acha que ele aceitou? Você acha que ele aceitou aquilo tranquilamente? Não, não aceitou. Pelo contrário, ficou um antirreligioso terrível, fanático, que pichava portas de igreja, extremamente intolerante, do tipo de pessoa que não
tem como você sentar para conversar. E o pontapé inicial para isso foi o tapa que a mãe dele deu nele. E a mesma coisa acontece quando você quer lacrar para cima dos outros na internet, acusando os outros de serem burros, de serem ilógicos, criando escarcéu, você entende, né? E em quarto lugar, na internet se foque em fortalecer boas ideias, não em destruir outras. Com base nisso, saiba diferenciar a discussão saudável da discussão não saudável. Caso contrário, você vai estar tocando o tambor para maluco dançar, dando holofotes a essa pessoa, a ideia que ela defende. Não é por acaso que quem estuda propaganda conhece muito bem a frase que diz: não existe propaganda ruim. Então, muitas vezes, quando você entra em um vídeo do YouTube para você xingar a pessoa, na verdade, a sua visualização está engordando o algoritmo dela, e quando você compartilha tal vídeo dela de forma indignada, você está, na verdade, divulgando a ideia dela. Não é por acaso que muitos canais no YouTube crescem dessa forma, crescem rapidamente por meio de tretas, por meio de confusão, por meio de várias outras coisas que não são muito legais, pois assim aumenta consideravelmente o engajamento do vídeo. E no Twitter, então, nem se fala. Quando você retuita algo, ou você está pistoloso com aquilo, na verdade você está divulgando a ideia. Eu não estou falando para você ser um ausentão, para você ter sangue de barata, mas sim para você ser uma pessoa que se foca em fortalecer boas ideias do que apenas em destruir ideias ruins. E agora, em quinto lugar, você não é um alecrim dourado, nada disso. Você se acha mais esclarecido que a maioria das pessoas? Você pensa que moralmente você está um passo a mais delas? Você acha que seria bom se todo mundo pensasse como você? Provavelmente sim, não é mesmo? Mas é aí que está o problema. É aí que você se engana. O problema é que 99,9% das pessoas também têm essa visão, superestimando a visão delas. Por isso é interessante você criar uma mentalidade não narcisista do conhecimento. Por isso é importante você internalizar a ideia de que somos limitados e dar uma margem de dúvidas ao argumento da outra pessoa, aceitando que ela pode, pelo menos, estar parcialmente certa em assuntos referentes à humanidade. E mesmo assim aceitar que algumas coisas vão ficar sem respostas. E pode notar que todas as pessoas intolerantes que você conhece, elas têm plena certeza, que têm certeza absoluta do que aquilo defendem, reforçando a ideia tribal de nós contra eles. E tem um outro ponto, é a ideia de que o fanático ele é sempre o outro, não é mesmo? Só tem um problema nesse raciocínio. O problema é que o fanático não se enxerga como fanático, mas vê o outro dessa forma. Por isso que você deve tomar muito cuidado com você ter certeza absoluta das coisas que você acredita. Afinal, o fanático é sempre o outro, não é mesmo? Aqui, o conselho que eu quero te dar é como diz Nietzsche: aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Por isso eu te digo, cuidado, para o seu ego, o fanático é sempre o outro. Mas na verdade, você provavelmente não é um alecrim dourado como você pensa. Ao invés disso, se questione. Parta do pressuposto que o errado, fanático e ignorante possa ser você. E o principal, possua ideias sem deixar elas te possuírem. Beleza? Referências na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho para que todos os dias, a partir das 18 horas, a gente tenha mais conversa como essa aqui na minha casa. Beleza? Pense nisso. Falou!